repetisse essa leitura. Vamos ler? 1, 2, 3, já. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor. Eu gostaria que você dissesse ao seu irmão, neste momento: não deixe que as realidades interfiram negativamente na tua fé. Mais uma vez, não deixe que as realidades interfiram negativamente na tua fé. Amém. Aleluia. Podem sentar. Eu quero, nessa noite, trazer a palavra de Deus que está no meu coração e ministrar aos irmãos esta palavra baseada na história de Jesus e de Jairo, baseada na história deste acontecimento narrado aqui no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. Nós começamos a história de Jairo, o texto dizendo que Jesus está regressando das terras de Gadara, atravessa o mar para o outro lado, chega em Israel, em Judá, e encontra uma grande multidão. Uma multidão acerca da qual Lucas diz que quando Jesus Cristo chegou, eles se alegraram, porque eles o estavam esperando. Nós começamos dizendo que na realidade do nosso culto, nas realidades da nossa vida espiritual e em todas as nossas dependências das bênçãos e da graça de Deus, é necessário que nós estejamos tocados, movidos pela esperança. É necessário que haja um movimento de expectativa naquilo que o nosso Deus pode realizar em nosso favor. Se nós não estivermos movidos pela expectativa, certamente não haverá como haver um campo de ação, de manifestação da graça de Deus. Mas o texto enfatiza rigorosamente que todos o estavam esperando. E eu quero acreditar nesta noite que todos nós viemos à casa de Deus adorá-lo aqui, neste ministério crescendo em unção, com uma expectativa da bênção de Deus para a nossa vida. Precisamos desta expectativa. Mas Lucas também retrata que naquele momento, em meio a todas aquelas expectativas, um homem chamado Jairo se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus e o adorou e relatou a ele a sua necessidade e pediu para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava gravemente enferma, a risco de morte. Essa situação da multidão que tem uma expectativa, uma esperança, e esta situação de Jairo que tem uma necessidade, contrapõe
na linguagem de Lucas, aquilo que precisamos fazer para alcançarmos a bênção de Deus que nós desejamos. De algum modo, Lucas está dizendo, falando sobre a importância da esperança na expectativa da bênção de Deus. Mas, de outro modo, Lucas está dizendo que enquanto essa esperança, ela é subjetiva, inerente ao interior desta pessoa, ela nada pode produzir. Então, Lucas contrapõe colocando um homem, a história de um homem, que no meio daquela multidão, além de uma expectativa, além de uma esperança, ele se lança no ato dessa esperança, ele se lança na ação dessa esperança. Então Lucas está dizendo, não basta ter uma esperança no coração, essa esperança tem que ser manifesta nos nossos atos de fé. Ela tem que agir, ela tem que aparecer, ela tem que se manifestar. E então, Lucas narra a história desse homem chamado Jairo, que além dessa esperança subjetiva no interior da sua alma, ele a manifesta em ato de fé e adoração. Ele a adora. Meus queridos, nós estamos vivendo dias terríveis na face da terra, em que a igreja tem se lançado em adorações abstratas, em fé abstrata, onde as ações não são mais convenientes, mas nesta noite eu quero realçar essa palavra que o Espírito de Deus me move a te dizer. Nós precisamos manifestar a nossa fé em ato na presença do nosso Deus. Precisamos manifestar de uma forma que alcancemos e toquemos no coração do Senhor. Jairo se dobra na presença de Jesus Cristo e diz o texto que ele adora. Uma das coisas importantes é nós entendermos e vencermos os obstáculos que são contra as nossas atitudes. Tomar decisões isoladamente, pessoalmente, de maneira particular, é muito mais fácil que tomar decisões de manifestações de atos públicos, no meio de pessoa, no meio de uma multidão. É muito mais fácil cantar no banheiro, é muito mais fácil dar glória a Deus dentro do quarto, é muito mais fácil se alegrar ouvindo um hino em casa, mas manifestar que você é um adorador no meio de 300, 400, 500 ou mais pessoas, parece que é muito mais difícil, porque parece que há a impressão de que quando você levanta a mão, todos os olhares se convergem para você. Quando você faz um gesto, todos os olhares se convergem para você. Quando você abre a boca, todos os olhares se convergem para você. Então é muito mais difícil você manifestar aquilo que o Espírito de Deus está movendo no seu coração. Então o que queremos dizer a você é: vença todo e qualquer obstáculo e toda qualquer censura que você possa imaginar haver no meio da multidão. Não se importe com o da direita, não se importe com o da esquerda. Se convença da sua necessidade. Tire para fora o glória que você precisa dar. Tire para fora o aleluia que você precisa dar. E adore a Deus sem qualquer sentimento, sem qualquer acanhamento. Deus está presente aqui. Eu quero afirmar novamente: Deus está presente aqui. Eu quero afirmar novamente: Deus está presente aqui. Adoração não é meramente fruto da nossa necessidade. Adoração é fruto do nosso reconhecimento. É fruto do nosso reconhecimento.
Não basta ter necessidade, não basta ter um problema, não basta simplesmente imaginar possibilidades. Não, adoração é fruto de reconhecimento. Existe uma multidão com expectativa, mas essa expectativa não alcança no reconhecimento aquilo que Jesus Cristo é. Essa expectativa não alcança no reconhecimento aquilo que Jesus Cristo pode. Essa adoração não alcança no reconhecimento aquilo que Jesus Cristo quer fazer. É isto que vai fazer diferença nas nossas atitudes espirituais. É isto que vai fazer diferença nas nossas atitudes cultuais. É isto que vai fazer diferença na nossa adoração. Muito mais que a minha necessidade, é o quanto eu acredito que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, é o Filho de Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso, que era e o que há de vir e que está aqui nessa noite. É o quanto eu creio que Jesus Cristo é, que me leva a reconhecê-lo e agir em conformidade com esse entendimento. É o entendimento do Cristo, é o entendimento da sua encarnação, é o entendimento da sua divindade, é o entendimento da sua vida, é o entendimento da sua morte na cruz, é o entendimento da sua ressurreição ao terceiro dia, é o entendimento da sua entronização à direita do Pai, é o entendimento de que todo joelho deve se dobrar diante dele, e toda língua deve confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando eu entendo isso, e eu tenho as minhas necessidades, quando eu entendo quem Jesus Cristo é, e eu tenho as minhas dependências, então eu entro na presença dele, com glória, com aleluia, com louvor, com adoração, porque eu sei que ele pode me dar a bênção que eu preciso. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Aleluias, aleluias, aleluias. Deixe que a sua fé passe de potência para ato. Deixe que a tua fé passe de possibilidade para realidade. Na adoração. Na adoração. Na adoração. Jairo faz com que a sua fé seja ativa na adoração. E abre a sua boca e diz para Jesus aquilo que ele precisa e aquilo que ele acredita que Jesus pode fazer por ele. Um dos segredos da fé é que a fé saia dessa subjetividade do coração. Ela não pode ficar no coração. Ela não pode ficar na mente. Ela tem que sair. Ela tem que ser confessada. Ela tem que ser falada. Ela tem que estar na oração. Ela tem que estar no louvor. Ela tem que estar na palavra na nossa boca. É isso que Paulo diz no capítulo 10, verso 8, 9 e 10 de Romanos. Ora, esta é a fé que possuímos no nosso coração. Se com o teu coração creres. Quantos creem com o coração? Quantos creem que Jesus Cristo é o Senhor? Quantos creem que Ele é bom? Quantos creem que Ele é maravilhoso? Quantos creem que Ele é poderoso? Se com o teu coração creres que Ele é tudo isto, e com a tua boca confessares que Ele é tudo isto,
serás salvo. Então, eu creio naquilo que Jesus pode fazer. Mas está no meu íntimo. É preciso que seja dito. É preciso que este sentimento se espiritualize em palavra, se torne realidade em palavras. Quantos amam a Jesus, mas ainda não tiveram a coragem de dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és poderoso. Jesus, tu és maravilhoso. É a revelação, a fé é a revelação em palavras do sentimento. É o revelar da crença. É o revelar do sentimento, transformando este sentimento na realidade da palavra. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para a glória de Deus Pai, você será salvo. Salvo da enfermidade, salvo do problema, salvo da luta, salvo da necessidade, salvo do que for preciso. As palmas louvam o nome do Senhor. Na nossa igreja, pastor, a gente diz assim: me ajude a pregar. Louve o nome do Senhor com palmas. Adore o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Muito mais que enxergar nosso coração, Deus quer ouvir o nosso falar. Amém? A fé de Jairo está em ação. Mas a fé tem um segredo muito poderoso. Ela precisa se tornar realidade. Para que o milagre que eu preciso aconteça, fundamentado na fé, ela precisa se tornar realidade. E a fé cristã, ela só é realidade, ou ela não é realidade, apenas num pensamento positivo. Fé cristã não é pensamento positivo. Fé cristã não é saber simplesmente quem Jesus Cristo é. Não é saber o que Ele pode. Não é saber o que Ele quer. Fé cristã é mais do que isso. Fé cristã é acreditar no que Deus disse que vai fazer. Não existe fé onde não exista uma garantia. Porque fé é a certeza. Fé não é o vazio do pensamento positivo sem que haja uma garantia. Paulo, no capítulo 10 de Romanos, diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então fé, eu só posso dizer que tenho fé quando eu tenho uma garantia de Deus para essa fé. Eu só posso dizer que Deus vai fazer quando Deus me disse que Ele vai fazer. Sem que Deus me tenha dito, pode ser muita coisa, pode ser pensamento positivo, menos fé. Talvez essa esteja sendo uma das coisas que causam muito equívoco na vida de crentes. Crentes que não têm garantia daquilo que Deus vai fazer. Mas porque sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele diz: Deus vai fazer. Mas a pergunta é: Deus disse que vai fazer.
A fé precisa se tornar realidade. E a fé só se torna realidade através desta fala com Deus, através deste diálogo com Deus, através desta oração com Deus, porque é nesse diálogo, nesta fala, nesta oração, nesta exposição do sentimento e do coração que a resposta de Deus vem, que a resposta de Deus é dada, que a resposta de Deus contempla a oração, que a resposta de Deus contempla o diálogo, que a resposta de Deus contempla o sentimento. E então você fica sabendo se Deus faz ou se Deus não faz, ou se Deus te diz espera. A fé precisa de uma resposta, porque é na resposta que ela se realiza, é na resposta que ela se concretiza, é na resposta que surge a esperança. E então o escritor de Hebreus pode dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aleluia. Jairo se dobra, Jairo adora, e ele pode ouvir de Jesus: eu vou à sua casa. Eu vou à sua casa. E o verso seguinte diz: e Jesus indo com ele. Jairo tem garantia suficiente para acreditar em Jesus. Eu quero parafrasear nesta noite e perguntar: quantos têm uma promessa de Deus para a sua vida? Quantos têm uma palavra de Deus para a sua vida? Oh, aleluia! Se você tem uma promessa de Deus para a tua vida, se você tem uma palavra de Deus para a tua vida, então você pode louvar, você pode cantar, você pode adorar, porque você tem fé. A fé é a virtude através da qual nós agradamos a Deus e recebemos de Deus todas as graças necessárias para a nossa vida. Mas nos lembremos que fé não é puramente o meu ato, mas é a soma, a unidade da minha crença com a resposta de Deus, com a garantia de Deus. E isto é, não só no mundo espiritual, mas no próprio mundo natural. Não podemos acreditar sem que tenhamos os meios que nos dê condições para acreditar. Jairo vai com ele. Jesus vai com Jairo. Essa união do homem com Deus, na realização da vontade divina e humana, que nós chamamos de fé. É essa unidade que vai receber o milagre. É essa unidade que vai fazer o milagre. É essa milagre, é essa unidade que é um milagre. No meio do caminho, Jesus Cristo para fazer um milagre na vida de uma mulher que também tem fé. Eu acho interessante aí, pastor, que a fé, Deus respeita a crença. Deus respeita a crença. A crença é algo que estabelece limites, estabelece princípios, estabelece meios, formas. Jairo diz para Jesus: vá à minha casa. É um modo como Jairo crê que Deus vai operar na sua vida. Mas do ponto onde estão até a sua casa, existe um trajeto. Existe um percurso. E se a fé tiver percurso, certamente ela vai ser provada muito mais.
Se houver um tempo entre o que eu peço e o milagre para acontecer, certamente nesse tempo, muitas coisas podem acontecer. E uma das primeiras coisas é Jesus para atender uma outra necessidade. Imagine Jairo como começa a ficar. Diferentemente do centurião, que tem uma crença muito mais imediatista e instantânea. Ele não diz para Jesus, vai à minha casa curar o meu criado. Não. Ele diz, eu sou homem de autoridade como o Senhor, e eu digo para aqueles que são meus subordinados, vem, ele vem, vai, ele vai. Senhor, tu és autoridade sobre autoridade, tu és autoridade sobre mim. Diz uma palavra só daqui, e o meu criado vai sarar lá na minha casa. Jesus fica maravilhado e diz, nem em Israel há tanta fé assim. E ele diz, seja conforme a tua fé. Crença estabelece formas de ação de Deus na nossa vida. Isso significa que devemos procurar a melhor forma de crer, os melhores meios para acreditar. Com isso podemos encurtar um processo que pode ser doloroso entre a oração e a bênção. Mas Jesus está indo conforme a fé de Jairo, está indo com Jairo. Vamos para sua casa. Mas nesse percurso, a filha de Jairo morre. A filha de Jairo morre. Jairo faz a sua oração, a sua adoração, a sua confissão, no momento em que a realidade ainda contribui para uma possibilidade, enquanto a vida, a esperança. São os motes da nossa vida, enquanto a vida, a esperança. Mas naquele percurso, o cenário, a realidade muda, porque a morte prevalece na humanidade da menina, no corpo da menina. Jesus está a caminho, terminando de falar com a mulher curada do fluxo de sangue, e alguém chega e diz, não perturbes mais o mestre, a tua filha morreu, já era, acabou, não tem mais jeito. Nós entramos aí numa questão conflitante, porque nós estamos orando num período de realidade diferente do que esse período de infortúnio, de uma outra realidade. Agora nós temos uma realidade que era até favorável pela possibilidade, pois ainda havia vida, como no caso de Marta e Maria. Mas agora estamos numa outra realidade, onde não há mais esperança. O mal que temíamos se efetivou. O que fazer? Nós temos agora aí o confronto da realidade contra a verdade da fé. É isso que o Espírito de Deus quer nos despertar nessa noite. Pode ser que não todos, mas alguns, porque de algum modo Deus está falando com alguém aqui. Oxalá seja como a igreja. Eu sei que comigo Deus está falando. Eu preciso desta palavra. Eu preciso acreditar contra as realidades contrárias. Deixa eu dizer a você, deixa eu te lembrar nessa noite. O seu milagre não acontece na fé, no fim da história da fé. O seu milagre acontece no começo da história da sua fé. Eu vou dizer novamente. O seu milagre, a sua graça não acontece no final da história da sua fé. O seu milagre acontece no começo da história da sua fé.
Não é quando Jesus chega na casa, é quando ele diz: eu vou. É quando Jesus garante que está com você. É quando Jesus garante que vai com você. É quando Jesus garante pela palavra que Ele vai realizar o milagre que você precisa receber. É aí que o seu milagre acontece. Depois que Deus te deu uma palavra, depois que Jesus te deu uma palavra, depois que o Espírito Santo te deu uma palavra, aconteça o que acontecer, o seu milagre está guardado, o seu milagre está protegido, o seu milagre está vivo, o seu milagre é realidade. Porque não é na sua realidade, é na realidade de Deus. É na realidade de Deus. Paulo fala sobre isso acerca de Abraão. Quando ele diz: e Abraão creu em esperança contra a esperança. Se olharmos para o mundo, são contra a esperança. São realidades que testificam todos os dias que as promessas de Deus não acontecerão. Todos os dias, as realidades do mundo estão dizendo que as promessas de Deus não acontecerão. Mas o texto diz, capítulo 4 de Romanos, que Abraão creu contra a esperança, contra o que o mundo diz, contra a realidade da sua idade, contra a realidade da infertilidade de Sara. Abraão creu na promessa do filho. E chegou o tempo, obstante a infertilidade de Sara, a promessa aconteceu. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Eu acredito que Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Não olhe para a realidade. Não olhe para o que a realidade da sua vida está dizendo. Não olhe para as realidades do entorno, aquilo que está dizendo. Mas esteja preparada, firme com o seu coração, conforme a palavra de Jesus. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. O milagre de Deus, eu quero enfatizar terminando. Sejamos em pé. O milagre de Deus por mais que eu seja inteligente, por mais que eu tenha capacidade, intelecto, o milagre de Deus não acontece pela minha ciência. Acontece pela palavra que Deus disse. Pela palavra. Pela palavra. Deus está te dando uma palavra nessa noite. Deus está te dando uma palavra nessa noite. Não se mova pela realidade. Se mova pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso significa o justo vive daquilo que Deus falou para ele. O justo vive da palavra de Deus. Não vive do que pensa, não vive do que quer, não vive do que projeta. Vive pela fé, vive pela palavra, vive pela vontade de Deus para a sua vida. É isso que Jairo experimenta. A garantia da palavra de Deus na sua vida.
É isso que o Espírito Santo pede para nós nessa noite. Não deixe que o testemunho das realidades contrárias do mundo interfira na sua fé. Não deixe que as realidades do mundo sejam fatores negativos para você acreditar. Se você acredita, estenda sua mão para o céu. Estenda suas mãos para o céu. Eu acredito que o Espírito de Deus, Ele vai tocar em você. Oh, aleluia! Essa é a palavra de Deus que está no teu coração, agindo e confirmando a bênção de Deus na tua vida. Eu gostaria que você dissesse neste momento: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pela palavra de Deus. A vitória é nossa, pela fé. Aplauda o nome do Senhor. Justo bendiga o pão, em sua descendência oferecer. Olha, eu estou muito, mas muito impressionado com essa palavra. Um texto que nós já conhecemos, mas o Espírito Santo trouxe algo muito, mas muito diferente essa noite. Quando o Senhor falou que o milagre da fé não está no final, e sim quando Ele disse: eu vou à sua casa, no início. Independentemente do que aconteça, o importante é que Ele disse que vai com você. Sim, foi o que Ele disse para Marta e Maria. Eu falei lá atrás. Meu Deus, que crescendo, vamos dizer: 1, 2, 3. Aplauda ao Senhor, mas aplauda ao Senhor pela vida. Nosso bispo Mariano, muito obrigado. Tem alguém que está afastado